Fala moçada, Glaudão falando aqui da Easy Academy para mais uma resolução interessante aqui para vocês de questões do Enem de 2023, tá? A questão agora é a 143, também de razão e proporção, um tema muito importante que cai no Enem com bastante frequência. Ela diz assim: entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida, EC. O valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em mililitro por minuto e a massa em quilograma do atleta correndo a uma velocidade constante. Um maratonista, visando melhorar sua performance, auxiliado pelo médico, mensura o consumo de oxigênio por minuto a uma velocidade constante. Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula a EC do atleta. A unidade de medida de grandeza descrita pelo parâmetro EC é... Vamos lá, galerinha. Aqui, quando ele fala em razão, ele fala assim, ó, o valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em mililitro por minuto e a massa. Então, quando ele fala em mililitro por minuto, aqui já é uma razão. Ó, mililitro por minuto já é a primeira razão. E aí depois ele fala, e a massa? Ou seja, a razão entre mililitro por minuto e a massa que é dada em quilogramas, tá? Então, eu preparei um e-book com o resumo dos principais temas que envolvem esse conteúdo dessa prova do Enem. E lá diz, eu vou te mostrar aqui a capa dele rapidinho, e lá, ó, esse é o resumo. O link tá na bio do meu Instagram, entra lá e adquire, só R$ 9,99, você não vai se arrepender. Mas o que eu quis dizer? Por que eu entrei nesse assunto do e-book? Porque lá tá explicando direitinho o que é a razão e o que é a proporção. E isso é interessante, você tem que saber. Então vamos lá. Primeira situação, quando ele fala em razão e ele dá duas grandezas, a ordem que ele fala é a ordem que vai aparecer. Então vamos lá, eu vou ler de novo com você aqui com calma. A resposta já está aqui, tá? Essa já é a resposta. Mas aí depois a gente vai transformar para encontrar um dos itens aqui. Mas antes disso, vamos voltar aqui para a forma como o problema foi escrito. Ele fala assim, ó, o valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em mililitro por minuto e a massa. Então a razão entre o consumo de oxigênio em mililitro por minuto e a massa. Então vamos lá, quando ele fala mililitro por minuto, já é uma razão. E a massa, então ele está dizendo que ele pegou isso daqui tudo, essa parte de cima, como sendo uma grandeza, e aqui embaixo a outra, beleza? Então, usa-se essa razão na ordem em que foi falado. Isso é muito importante, tá? Então, vamos lá, só porque eu já rabisquei demais, vou escrever de novo aqui. Então, ficou assim, ó, mililitro por minuto dividido por quilograma. Então, olha só, o que a gente tem aqui nada mais é do que uma divisão de frações. Ora, quando eu tenho uma divisão de frações, eu conservo a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, mililitro por minuto vezes o inverso da de baixo. A de baixo seria o quê? Quilograma sobre 1, né? O inverso de quilograma sobre 1 é 1 sobre o quilograma. Então vai ficar ml vezes 1, ml, e embaixo minuto por quilograma, beleza? Minuto vezes quilograma, na verdade, né? Então ficou assim, ml por minuto vezes quilograma, ou seja, a resposta ml, minuto, quilograma, letra B. Fechou? Valeu? Importante demais, se liga. Abraço, até mais.